Muitos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Mais um vídeo aqui que vamos falar sobre aprendizado de idiomas, sobre aprender para a vida. E nesse vídeo de hoje eu quero fazer uma pequena reflexão sobre o que eu aprendi relacionado aos idiomas, às linguagens, aos estudos nesse ano que está terminando, 2025. E eu quero partilhar com vocês, talvez, quem sabe isso também possa te trazer alguns insights, possa te trazer algumas ideias para o ano que vem. No final do ano passado, eu tinha duas metas principais para esse ano. Seria, até o final do ano, eu queria começar a falar holandês, né? Neerlandês, né? Que é o nome oficial do idioma aqui dos Países Baixos, não da Holanda. E o segundo objetivo era pegar a prática e dirigir, realmente dirigir. O segundo não aconteceu, acabei não entrando nessa parte focando na parte de aprender mesmo a dirigir. Tenho a carteira de motorista, tenho de carro, tenho de moto, só que o de carro ainda é uma dificuldade que eu tenho. Mas o holandês, assim, nos 90 minutos do segundo tempo, quase acabando o jogo, quase acabando o ano, eu comecei a perceber que eu comecei a dar uma melhorada. Foi quando eu senti que era o momento de começar a falar. E isso é uma das coisas que eu quero partilhar, que eu acho que eu aprendi cheguei à conclusão observando muita gente, observando as pessoas e mesmo ao meu desenvolvimento nesse autoestudo do holandês, porque eu não fiz curso, eu tô aprendendo assim, tentando aprender o máximo por conta própria, mas assim, como eu não tenho muito tempo para ficar no estudo em si, então tem outras coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo, tem o canal aqui, tem algumas coisas, tem as aulas que eu dou, não tenho muito tempo, então eu uso os momentos de lazer para tentar aprofundar, ouvir, escutar. Então, uma das coisas que eu mais aprendi nesse ano e o que eu quero que você pegue para você, quem sabe você no ano que vem, você tem um objetivo de começar a falar uma língua ou você desenvolver principalmente o inglês, né? No meu caso, o inglês já foi um processo há mais tempo, tô começando agora outro idioma. É a questão de você fazer o seu estudo interessante. Nada como você fugir daquelas coisas chatas, daquelas lições entediantes, daqueles livros muito antigos, com historinhas infantis, com historinhas bobas. Encontrar conteúdos que você realmente acha interessante, realmente goste. Eu gosto muito de história de pessoas, de conhecer, assim, sabe, famílias. E então eu gosto muito de programas de relacionamentos. E aqui na Holanda tem algum, mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em outros países, mas ainda assim dá para se aprender, dá para se entreter. Então eu quero partilhar com você que quando você faz esse processo de aprender um idioma, uma coisa interessante, você vai atrás de coisas que realmente sabe, faz os olhos brilharem, um assunto que você realmente está entretido, que você não está tanto focado em regras de gramáticas e de vocabulário e o que é o correto, o que está certo, o que está errado, e você simplesmente vai ouvir, vai escutar ou vai assistir, vai absorver o idioma sem o estresse de estar pensando em todas as regras. Porque o maior segredo que para aprender o idioma, eu já vou dizer aqui mais pra frente um pouquinho, tem a ver com isso. Comecei a encontrar mais pessoas aqui na região onde eu moro numa cidade muito pequenininha. A maioria dos meus vizinhos são pessoas mais idosas. Quando a gente tem reuniões aqui da comunidade, né, das pessoas que moram aqui, como se chama? Associação de moradores. Então eles fazem umas reuniões, eles encontram para tomar café, para fazer umas coisas divertidas, alguma coisa de artesanato. A ideia é criar realmente essa questão social, né? Porque são pessoas que querem manter a socialização, querem que essas pessoas, principalmente são pessoas mais idosas, tenham esse encontro. E eu comecei a participar desses encontros, comecei a participar das coisas que vão acontecendo ali. E não é fácil porque, assim, eu entendo bastante, já estou naquele ponto que eu entendo bastante, mas para manter uma conversa ainda é muito difícil, porque principalmente quando você está num grupo de pessoas e várias pessoas estão tendo aquelas conversas paralelas e você não sabe, você parece estar tá assistindo uma partida de tênis, você fica assim olhando para um lado, olhando para o outro e não sabe exatamente qual conversa seguir, uma hora você se perde e para você para começar realmente uma comunicação com alguém, tem que ser uma pessoa sozinha, né? E você vai aos poucos, mas é um desafio que vale a pena. Não é fácil realmente. Tem assim, eu acho que para mim serviu
nesse aprendizado agora, nesse novo idioma, você começar a ter um período de silêncio que você vai simplesmente absorver. E depois tem um momento que você vai ter que se jogar. Você vai ter que começar a falar. Não aconselho, isso eu já falei, você vai ver em todos os meus vídeos, que um dos maiores problemas que as pessoas têm é falar o idioma. Por quê? Porque as pessoas, quando elas aprendem, elas têm um trauma. Você também já deve ter passado por isso. Começou já no primeiro dia de aula, você já tinha que falar, e as pessoas têm essa mania de querer dizer, querer que você fale, fale, fale. E acredita que falar desde o primeiro dia é a melhor coisa. Não é e não funciona assim. Isso só serve para você se traumatizar. Então respeite esse período de silêncio, que pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende do seu processo. E tá tudo bem. Esses primeiros anos você vai absorver o máximo que você puder. Você pode tentar falar se você estiver se sentindo bem, se você se sente uma pessoa super tranquila e consegue, tem esse acesso, tudo bem. Mas não se force, nem deixe que os outros forcem você. Porque aqui eu vejo muito isso. Eu tenho vários vizinhos, né? São pessoas mais idosas, são pessoas que nasceram aqui, cresceram aqui, ou vieram para cá com uma idade muito mais jovem. Tem uma dessas vizinhas que ela é dinamarquesa, ela veio para cá quando ela tinha mais ou menos 16 anos, agora ela já tem lá seus 60, 70 anos. E claro que isso não se compara, mas as pessoas sempre falam, isso não é de maldade, mas elas acham que estão te ajudando. Ah, mas você precisa falar mais, você tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Eu apenas sorrio e concordo. Porque eu sei que realmente eu preciso falar, mas eu sinto que tem um momento que eu cheguei, por minha própria conta, eu percebo que eu cheguei nesse momento que eu consigo começar a falar. E é claro que a situação que você que está aqui, está me escutando, me ouvindo, pode ser diferente. Você pode estar morando no Brasil. E talvez você não tenha uma pessoa para você conversar, para ter essa interação, mas você pode encontrar pessoas online. Você pode pesquisar, existem aplicativos para isso, que você pode encontrar pessoas para fazer essa troca. Você vai ter que fazer isso para você alcançar um nível de influência, mas não se apresse a fazer isso desde o início, porque isso vai apenas te frustrar. O processo de você estar tentando falar e traduzindo na sua cabeça, tentando encaixar a gramática do português no inglês ou na outra língua que você estiver aprendendo, isso é cansativo e você vai desistir. Quando você respeita esse tempo, você vai chegar um momento que você já vai se sentir mais à vontade. Não vai ser fácil, não vai ser assim que você vai clicar os dedos e você vai falar, mas isso vai ser menos traumatizante. Essa é uma das lições que eu aprendi e eu também quero que você perceba, talvez te ajude no seu processo. A segunda, posso dizer aqui, o segundo aprendizado desse ano passado é que, bom, eu tive uma amiga parceira de projeto, e a gente fez lá no Instagram várias lives sobre o aprendizado de idioma, e ela trouxe essa questão dos bloqueios emocionais que nos impedem de aprender o idioma. E foi uma coisa muito interessante que antes, até ali, eu não tinha percebido mais ou menos como isso funcionava. E às vezes devido a essas lives, devido a esse movimento que fizemos, teve muitas pessoas que entraram em contato conosco para fazer perguntas ou para entender melhor como funcionava e tudo mais. E comecei a perceber cada vez mais esse padrão de que realmente, muitas vezes, o que impede uma pessoa de alcançar uma fluência, de desenvolver no estudo, não tem nada a ver com os livros, não tem nada a ver com o método, com o professor, com a gramática, não. Ou falta de memória. Tem a ver com bloqueios emocionais que tá na história dela, que depende de para onde ela foi, do país que ela se mudou, ela se casou. São vários fatores que vêm por trás da história da pessoa, que nessa hora que ela precisa falar, que ela precisa colocar essa comunicação, ela não consegue. Ela cria um bloqueio. Ou porque ela tá no lugar que ela não gostaria de estar, ou porque ela teve que fugir do lugar que ela estava antes, ou tem questões na família, porque geralmente a pessoa que vai para outro país sempre tem uma pessoa na família que também mudou de país, tem uns ancestrais que também mudaram de país. Às vezes a pessoa vai para um casamento e realmente
ainda não tá com um pé em cada país, né? Tá um pé aqui, tá um pé lá no Brasil, e ela não se integra na cultura aqui e vê tudo dessa cultura como negativo, ela não se sente parte desse grupo que fala esse idioma, ela não se identifica com aquele falante daquele idioma. E muitas vezes eu vejo, vou falar mais da situação que eu vejo aqui, que são pessoas que já estão aqui, talvez você ainda esteja no Brasil, mas o que eu vejo muito aqui são pessoas que pegam uma espécie de ranço com o idioma, porque vive comparando, porque no Brasil é assim, porque o brasileiro é assim, e vive nessa eterna comparação e não aceita que agora eu estou aqui, é assim que é a cultura aqui, eu vou adaptar, é claro que eu vou manter o que eu puder da minha cultura que eu trouxe comigo, da minha família, dos meus ancestrais, mas eu vou me adaptar à cultura que está aqui, vou adaptar ao que eu tenho. Essa situação de você estar dividido é muito difícil, porque você não vive a vida nem aqui, nem lá. E às vezes muitas dessas pessoas que reclamam muito daqui, que sentem muita falta do Brasil, que não sei o quê, elas quando vão passar umas férias lá por algum motivo, precisam visitar a família, quando elas estão lá, elas não se sentem mais em casa. Ela fala, ela começa a refletir, não, eu acho que eu não conseguiria viver aqui. Mas quando volta para cá, ainda fica pensando, mas aqui não é o meu lugar. Então, essas são questões emocionais, são questões psicológicas que a pessoa tem que tratar dentro dela. Não é os outros, não é mágica, não existe métodos que vá trazer uma resposta se a pessoa não tratar primeiro esses bloqueios dentro dela, né? Por que você está aprendendo esse idioma? Às vezes a gente tem uma inexplicável vontade de aprender um idioma. Por exemplo, eu tenho isso, né? Tem idiomas que eu realmente acho super interessante, que, meu Deus, eu quero aprender. Tem outros que eu falo, esse idioma eu tenho que aprender. Como, por exemplo, o francês, eu tive que aprender na faculdade, mas tive uma dificuldade muito grande de alcançar alguma coisa, porque era um idioma que eu não gostava. O alemão já é um que eu gosto muito. O holandês, o neerlandês, né, que é o idioma daqui, não é um idioma que eu goste muito, eu acho um pouco meio sem graça, mas como eu moro aqui, vivo aqui, e aqui é meu novo país, né, a minha nova família, então é, digamos, até mais fácil, porque as pessoas, os lugares, os sinais, tá tudo em holandês, a televisão, então isso automaticamente, mesmo assim por osmose, a gente acaba aprendendo. Fica até mais fácil, quando a gente já está imerso na cultura daquele idioma. Acho que a terceira dica de aprendizado que eu tive do ano passado, que eu gostaria de partilhar com vocês, é que, como falei antes, o maior segredo de aprender um idioma não é falar. Esqueça isso que te falaram, que você tem que falar desde o primeiro dia. Mais uma vez eu vou repetir aqui, é ouvir, escutar. Se você não é um bom ouvinte em português mesmo, se você não é uma pessoa que escuta, imagine você num outro idioma, né? Aprender outro idioma. Aprender a escutar é uma arte. Muitas vezes a gente acha que a gente está escutando, mesmo em português, numa conversa, mas muitas vezes a gente está ouvindo o que a pessoa está dizendo, mas ao mesmo tempo estamos pensando o que eu vou responder, o que eu vou dizer sobre o que ela está falando. Isso é uma coisa que todos nós fazemos. Eu vou dizer que eu também faço isso e às vezes eu tenho que lutar. Já fui muito aquela pessoa que interrompia o outro, muitas vezes, de tão assim, querendo falar, sem ouvir de verdade. Mas isso é uma coisa que a gente tem que, aos poucos, vai treinando e ouvir, né? Porque as pessoas, na verdade, elas querem serem escutadas. Eu sei que a gente também quer contar nossas histórias, quer contar as nossas vidas, chorar nossas pitangas, mas uma das maiores formas da gente criar conexão com as pessoas era ouvi-las. Quando você escuta ou faz perguntas sobre a pessoa, ela te vê como uma pessoa mais interessante. Mesmo que você não, no final das contas, no final do encontro, você não diga nada. Só ela quis falar e tudo bem. É como se aquele momento você está dando toda a sua atenção. Então, isso é na vida em comum, mas no aprendizado de idiomas, esse superpoder de ouvir muito, escutar muito, vai te dar uma grande vantagem. Junto com essa história de ouvir, vem a leitura também. As primeiras coisas que você precisa aprender, leitura e escuta. Por isso que eu tenho um método, o meu método de ensino que chama-se LEVE, L-E-V-E, porque vem em primeiro lugar, de leitura e
de escutar. E aqui embaixo eu vou deixar o link para você marcar a sua aula experimental gratuita. Eu sei que agora é dezembro, tá todo mundo ocupado com famílias, reuniões familiares, com presentes, preparações, roupas, escolhas, cabelo, unhas, mas deixa já marcado, já salva o link para 1º de janeiro, quando você já fez a sua lista de objetivos para o ano que vem, já viu a que você fez pro ano passado, conseguiu tudo que você tinha posto ali ou ainda não? Se você já pôs aí na sua lista, já deveria estar ali no início da sua lista, voltar a fazer inglês ou reviver o que você já aprendeu. Não esqueça de acessar o link aqui embaixo, já salva lá nos seus favoritos. Em janeiro a gente se vê. Não sei se eu já estou na 4ª, mas é assim. Um dos aprendizados que eu também tive esse ano que passou, encontrar uma pessoa mais velha. Isso se aplica mais para quem já está num país estrangeiro, que está tentando aprender o idioma do local. Ter uma pessoa mais velha, uma pessoa que já está aposentada, uma pessoa que tem tempo, às vezes uma pessoa que está sozinha, solitária, ou não tem mais família, ou é uma pessoa, ou são curiosas sobre de onde você veio, o que você faz, quem é você, porque você é uma pessoa diferente, eles querem saber sobre você. Então, encontrar uma pessoa mais velha é muito interessante para você ter uma boa oportunidade de praticar o idioma. Às vezes também com criança. Criança também, dependendo da criança, elas tiverem paciência, né? E também se os pais deixarem. Tipo, pensando que se você quiser falar, e alguns pais falam, não, mas aí você, a criança, vai aprender a falar errado. Mas enfim, com as pessoas mais velhas você pode ter essa chance. Como eu falei, se você está no Brasil, você ainda não tem contato com pessoas ao seu redor que falem esse idioma, você tem a opção de você encontrar uma pessoa que já fala, mesmo que não seja nativa, não tem problema nenhum para você praticar. Tá tranquilo. Ou você pode procurar pela internet. Cuidado com os golpes, cuidado com os scammers aí online, mas tem sim como você encontrar pessoas que vão mais velhas que estão ali disponíveis para conversar. Porque as pessoas geralmente mais jovens, ou elas não têm paciência, ou elas estão ocupadas, têm trabalho, têm família, tem muita coisa. Quem já está aposentado, já trabalhou, às vezes tem bastante tempo livre e vai fazer isso com todo prazer para te ajudar. Outro dia eu estava ouvindo um podcast aqui de alemão, né, que se chama Easy German. Se você gosta de aprender, se você está aprendendo alemão, ou se você quer aprender alemão, é um bom canal que eu aconselho as pessoas também a escutarem. Eu tava ouvindo que tinha uma pessoa que falava assim, a pessoa tá aprendendo alemão e fala, quando eu vou na Alemanha, eu tento praticar meu alemão com os garçons, com os atendentes das lojas, onde quer que eu vá, eu começo a falar em alemão e a pessoa já troca automaticamente pro inglês. Aí como que eu faço para que as pessoas falem mais alemão comigo, não inglês? Nesse caso a pessoa já fala inglês, né? Se você ainda tá aprendendo inglês, então você ainda tá no primeiro passo, mas a pessoa já aprendeu inglês e agora ela quer praticar o alemão. Isso também, ou para qualquer outro idioma. Uma coisa que eu acho muito interessante é que eu já trabalhei em restaurantes. Você vir para um restaurante para tentar praticar o seu idioma é uma coisa super difícil para você. E outra coisa, para o garçom ele vai trocar automaticamente para o inglês. Por quê? Porque ele sabe que a maioria das pessoas aqui na Europa e nos Estados Unidos, a maioria das pessoas falam que viajam, que fazem esse tipo de viagens, elas falam inglês. Então, para fazer a vida dele muito mais fácil, ele já vai trocar para o inglês. Vê que a pessoa tem uma dificuldade de falar o idioma local, ela já troca para o inglês. Principalmente aqui na Holanda, aqui nos Países Baixos, que é onde a maioria das pessoas falam inglês. E aí você pensa pelo lado do garçom. Penso pelo lado que eu já trabalhei. Quando a pessoa tenta fazer um pedido, tentando emendar as frases, falando o idioma, e você tá com pressa, você tem várias mesas para atender, você tem várias coisas para atender, tem comida lá na cozinha saindo, você tem coisas para entregar, tem gente levantando a mão pedindo a conta e a pessoa tá ali tentando explicar que ela quer uma coisa e você, sabe, existe momentos para você praticar o idioma, existe momentos que não vale a pena, porque você vai deixar o garçom super chateado, por causa tempo ali é muito rápido, é muito importante e você vai se frustrar, porque ele vai falar assim, já vai começar a mudar pro inglês, mas é claro, porque ele tá pensando na rapidez do processo para ele e você tá pensando em você, então existe ali um meio termo. Tudo bem, se você quiser, você já traz as frases ensaiadas que você vai falar. Você vai pedir um café com leite e um sanduíche, você já traz as frases prontas para que isso seja rápido. Muitas vezes a pessoa não troca já para o inglês ou para uma outra língua que seja mais fácil, porque é de maldade, mas é porque ela tem coisas para fazer. Então também pense nessa parte, né? Pense pelo outro lado, pense pelo lado da outra pessoa. Isso
para quem já tá aqui, já mora fora. Ou você, quem sabe que você tá pensando em viajar para fora do Brasil, você tá aprendendo mesmo talvez inglês, ou francês, ou espanhol, um idioma, e você quer vir para cá para praticar nos restaurantes. Eu não aconselharia você a fazer isso. Eu aconselharia você a, como eu falei, encontrar uma pessoa para você praticar. Pode ser um tutor, pode ser um professor particular, pode ser uma pessoa mais velha, pode ser uma pessoa no aplicativo. Tente encontrar uma solução para isso, para você não ter que ficar atrasando a vida dos trabalhadores, de atendentes, e isso vai ser muito desagradável, não só para você, mas para eles também. Então pense um pouco nisso, nesse balanço. É claro que existe um momento que você já vai conseguir sair com a fluência e tudo mais, mas tem um momento que você é melhor não fazer isso, você deixar isso quando você já tiver com mais prática. E aqui indo, acho que é pro quinto, não sei, já perdi as contas. Mas enfim, pro meu próximo aprendizado que eu quero partilhar, é que eu descobri, que eu percebi, não é que eu descobri, mas assim, que eu cheguei à conclusão, a maior dificuldade, o maior inimigo do aprendizado de um idioma hoje em dia, das pessoas que estão aprendendo idiomas, principalmente as pessoas mais jovens, não é a dificuldade em acessar material, acessar método, acessar escolas, professores, tudo isso está disponível assim aos montes. A maior dificuldade é você ter a capacidade de focar e estudar, sentar ali para estudar. Porque hoje em dia, principalmente depois que surgiu a inteligência artificial, né, surgiu essa ideia de que a inteligência artificial vai revolucionar tudo. Você já não vai precisar mais perder tanto tempo estudando, que as coisas vão ficar muito mais fáceis. E promessas que a inteligência artificial pode selecionar para você, pode criar os exercícios, tem vários tipos pode fazer resumos e tudo mais, vários tipos de ferramentas que podem te ajudar. Bom, na verdade, o resumo da história é: aprender um idioma vai muito mais do seu esforço, da continuidade, do que a ferramenta em si. As ferramentas, claro, quanto mais fáceis e práticas forem para você, melhor você vai estudar com mais facilidade. Só que no fundo, o tempo, o esforço tem que ser feito. Não existe mágica que, a não ser que crie um chip que coloca no cérebro e você vai começar a mudar ali as teclas e você começar a falar outro idioma. Talvez um dia consigam fazer isso, não sei. Mas não, eu acho que não vão fazer, porque os que já existem agora... o que eu ia falar também, agora não tem nada, fazer um parênteses aqui. Os tradutores que existem agora de inteligência artificial, não são muito práticos. Você precisa ter um fone, a pessoa que está do outro lado também precisa ter. Você tem que ter um tempo que você tem que esperar a tradução ser feita, mas você tem que responder. Então, uma conversa fluida não alcança esse tipo de tecnologia. Mas enfim, voltando aqui. O processo de aprendizado de uma nova língua, de um idioma, de qualquer coisa no geral, principalmente, mas o idioma tem vários fatores que outros aprendizados não têm, é a constância, é a continuidade. Você precisa de tempo. Como entrar em forma na academia, por exemplo. Você já acho que eu já te falei isso nos outros vídeos. Você precisa desse esforço. Não tem como você ter um corpo em forma sem você levantar aqueles pesos, sem fazer a dieta. A não ser que você faça aquelas cirurgias plásticas, né, que fazem um corpo fake, mas também você vai gastar dinheiro e isso não vai durar muito tempo. O esforço realmente precisa ser feito. Seja ele usando um aplicativo de inteligência artificial ou usando um livro e um caderno, um método antigo. Ambos vão funcionar. O que vai te fazer a constância é o foco e que esse processo seja interessante para você. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa que diz que o tempo que a gente gasta nas telas, em geral, a média mundial, daria mais ou menos 17 anos de vida adulta. Imagina o que você faria com 17 anos da sua vida. É claro que parte desses 17 anos são assistindo filmes, assistindo séries, mas se você usasse boa parte desse tempo, você usa nas telas para aprender alguma coisa, teria muitos anos de aprendizado. Outra coisa também, apesar da quantidade de material online, né, tá disponível aí, quanto que você pode encontrar tudo pela internet, ao contrário de quando eu comecei lá, não sei quantos anos atrás, quando a gente só tinha fitas cassetes e livros e tinha que colocar naquele gravador, né, naquele tocador de cassete pra gente ouvir, às vezes a fita embolava, a gente perdia a fita porque ela se rompia quando ela embolava. Hoje em dia tem muitas formas, tem muita coisa. Só você pesquisar um termo, uma coisa específica, você vai encontrar dezenas, centenas de vídeos explicando em vários idiomas. E uma coisa que você também talvez quando você precisa de um tutor, de uma pessoa que te guie, é separar ali o joio do trigo. Porque de
todo esse material que está disponível, como você sabe quais são os melhores, quais que vão te ajudar, qual que está seguindo um caminho correto, qual que está perdendo tempo, o que está ensinando, quem está ensinando bem, quais são os canais mais interessantes para você assistir. Acho que não é muito, talvez a gente pense mais na qualidade, mas às vezes vai mais pelo que é interessante, que entretém e ensina ao mesmo tempo. Porque às vezes você tem canais de gramática, vídeos de gramática, tá? A gramática é bom aprender, só que às vezes é muito chato e você não assiste, você não quer assistir aquilo, você quer uma coisa mais dinâmica. E tem muitos canais que sabem fazer isso, tem muitos professores ou youtubers ou seja lá o que for que sabem fazer isso. Então, ter um tutor, um professor, um guia, alguma pessoa que vai te ajudar também, te ajuda a separar um pouco esse joio do trigo. Então, eu acho que se você conseguir passar pelo esse processo de aprender a estudar com foco, todo dia um pouquinho, você chega lá. Isso pode durar alguns anos e eu vou te dizer que não chega um momento que você sabe tudo, você sempre aprende. Mas o que você pode fazer é esse processo mais divertido para você possível. Encontre as coisas que você gosta, os materiais que você gosta, e eu te ajudo nesse processo. Se você quiser fazer comigo no ano que vem, e eu te ajudo. E eu vou falar uma coisa aqui que não sei se você ouviu falar recentemente que na Austrália, todos os adolescentes, todo mundo que tem menos de 16 anos estão sendo banidos das redes sociais. A ideia de que a gente já sabe que redes sociais trazem uma dificuldade para os adolescentes no fato de eles ainda estarem crescendo e muitas coisas acontecem na internet, como bullying, e eles são muito, muito facilmente influenciáveis. Então, os governos decidiram, os reguladores decidiram que crianças com menos de 16 anos serão banidas das redes sociais. Estão todos comemorando, todo mundo lá, os legisladores estão felizes, alguns pais também, mas eu fico, sabe o que eu me pergunto? O que vai substituir? Por quê? Todos esses adolescentes estão acostumados a usar a rede social, porque é uma forma deles estarem sendo entretidos, né? Em primeiro lugar, foram os pais que deram seus telefones para esses filhos, não foram eles que compraram. Raramente os adolescentes têm dinheiro para comprar, foram os pais que deram esses telefones para os filhos. Agora, com tantos adolescentes sem as redes sociais, como é que esses pais vão entreter essas crianças? Se no final das contas eles deram esses telefones para as crianças se entreterem, para eles terem tempo livre, o que vai substituir? Como é que eles vão... O que essas crianças vão fazer? Se elas não têm contato com os pais, se elas pouco conversam com os pais, se os pais não estão presentes, se as crianças estão ali dentro do quarto fazendo seus vídeos, seus TikToks e seus reels, e eles não têm nenhum tipo de... Não é que não tem nenhum tipo, mas essa convivência entre os pais, né? Tá um pouco distante. Será que os pais vão, de uma hora para outra, começar a trazer jogos de tabuleiros? Falar em jogos, eu tenho um jogo aqui que eu jogo com o meu marido, que eu gosto muito. É um jogo de Carcassonne, que é um jogo de tabuleiro. São algumas das coisas que a gente faz, mas será se vai funcionar? Eu duvido que essa lei vai dar certo, duvido. Eu tenho certeza de que alguma coisa vai aparecer que vai ter que substituir. Alguma reação vai existir, porque simplesmente proibir as redes sociais não é a solução. E é por isso que eu trago esse fio aqui para dizer uma coisa. Se eu venho aqui e eu te digo, olha, você precisa focar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo para que você consiga alcançar a sua fluência nesse ano de 2026. Ou 27. Só que simplesmente a gente falar as partes, né, das camadas externas, a camada de fora, o que você poderia mudar, mas se isso não atingir as causas, não adianta nada. Se você tem uma dificuldade muito grande de focar, se você não consegue lembrar das coisas, se sua mente está sempre ocupada, se você está sempre distraído, se você não tem foco, o que é que está causando isso? A gente tem que ver primeiro o que causa, né? Porque sem ver as causas não tem como resolver os sintomas. Então eu sei que do que eu tô falando, que eu falei aqui, eu tô partindo coisas que eu aprendi, coisas que foram importantes para mim no meu próximo processo de aprendizado e também o que eu vejo nos meus alunos e do que vem para mim de conhecimento nesse mundo, nessa área de aprendizado, de estudos. E também é uma coisa que eu acho muito interessante, que é um assunto que me interessa, que é a questão de foco. Eu mesmo tento diminuir o uso das redes sociais, cada vez estou usando menos o Instagram. Então é um balanço, mas é um processo que a gente vai aprendendo. Então, o que eu quero convidar para você fazer é olhar para as causas. Se você não consegue focar, onde é que está o seu foco? Se você não consegue memorizar nada, se você não consegue lembrar das coisas, aliás, aprender não é memorizar, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas se você não consegue, tem uma dificuldade de reter conhecimento, onde é que está a tua memória? Sua memória está ocupada com o quê?
sabe? Tem essas perguntas que a gente pode fazer. Então, eu quero convidar você para pensar um pouco sobre isso e se você precisa de ajuda para chegar nesses pontos, também eu posso te ajudar nesse assunto. Se você precisa encontrar uma maneira de buscar suas raízes, né? Buscar as raízes dessas causas, dessas questões que estão te impedindo de focar, de lembrar, a gente pode conversar. Também posso te ajudar nisso. Eu vou deixar aqui embaixo, como falei, o link. Você pode entrar em contato comigo, mandar uma mensagem. Você tem perguntas? Você tem ideias de assunto que a gente pode falar aqui? Quer aprender mais alguma coisa? Quer saber mais de alguma coisa? Deixa aqui abaixo nos comentários ou me mande uma mensagem particular que eu faço um vídeo a seguir sobre isso. Bom, esse talvez não seja ainda meu último vídeo desse ano. Eu vou fazer um ou dois mais, mas eu espero que você comece a fazer sua lista de desejos para o ano que vem e que ponha aprender inglês e falar fluentemente, mesmo com erro, mas comece a falar para o ano que vem. E eu estou aqui para te ajudar, para te guiar nesse próximo ano. Link está aqui abaixo. Marque lá sua aula experimental e a gente se vê na próxima. Tchau!